Antes de elevarmos a Deus nossas palavras de súplica, tomemos primeiro um instante sagrado para ouvir a voz do Altíssimo através das Escrituras, pois a oração ganha força quando nasce do coração rendido, mas se torna ainda mais poderosa quando é sustentada pela palavra eterna do Senhor. Amados, a vida muitas vezes se apresenta como um campo de batalha árduo. Há dias em que sentimos que somos cercados por inimigos invisíveis, quando as vozes da acusação soam mais altas que as promessas, quando o peso das cargas se torna insuportável e até mesmo a alma mais firme se vê cansada. Nesses momentos de fragilidade, o espírito humano parece pequeno diante da vastidão dos problemas. Mas a verdade não está em nossos sentimentos, e sim na palavra viva de Deus. O apóstolo Paulo declara em Romanos 8,31: Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Estas palavras não são apenas um consolo, mas um decreto celestial que muda a atmosfera. É um lembrete eterno de que, ainda que sejamos cercados por adversidades, ainda que a voz do medo tente se levantar contra nós, nada pode sobrepujar a presença e a promessa do Senhor que caminha ao nosso lado. Quando o Todo-Poderoso está conosco, o inimigo perde a última palavra. O mal pode até sussurrar, mas sua voz é frágil diante da autoridade de Deus. E mesmo quando as emoções humanas se revoltam contra esta verdade, quando nos sentimos esquecidos, derrotados ou sem saída, precisamos lembrar que sentimentos não governam o trono celestial. Nossos sentimentos mudam como o vento, mas a palavra de Deus permanece firme, inabalável e eterna. As Escrituras nos revelam um Deus fiel, imutável e verdadeiro. Um Pai que protege seus filhos e socorre aqueles que clamam por seu nome. Ele não mudou e jamais mudará. Ele não nos abandonou e nunca nos abandonará. É por isso que a promessa de Isaías 41:10 ecoa com tanta força através das gerações. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento com a destra da minha justiça. Observem, irmãos, o Senhor não diz, talvez eu te ajude, ou se for possível eu te sustentarei. Ele declara com autoridade, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. Isso significa que não existe espaço para dúvidas. Quando compreendemos esta verdade, o medo perde o domínio sobre nós. O medo se alimenta de mentiras. Ele diz, você está sozinho. Mas Deus responde, eu estou contigo. O medo afirma, você vai cair sob o peso de tudo. Mas o Senhor proclama, eu mesmo te sustentarei. O medo aponta para a tempestade, mas Deus aponta para a sua mão firme, que não se move, que não falha, que nos guia em meio ao caos. Por isso, mesmo nos dias mais sombrios, devemos nos lembrar que o inimigo é astuto, mas não é vitorioso. Assim como exércitos antigos esperavam a noite para surpreender guerreiros cansados, assim também o inimigo de nossas almas tenta atacar nos momentos de fraqueza. Quando a fé parece pequena e a esperança vacilante, ele tenta amplificar nossas dores, mas o poder de Cristo é incomparável. Satanás pode lançar mentiras, mas sua força depende de uma única condição: que nós acreditemos em suas palavras e esqueçamos quem somos em Cristo. É por isso que devemos sempre olhar para Jesus, pois Ele é nossa força, nosso escudo, nosso descanso e nosso refúgio. Se tentarmos lutar sozinhos, certamente nos cansaremos, mas se nos apoiarmos nele, permaneceremos firmes, mesmo diante das tempestades mais intensas. O próprio Senhor Jesus declarou em Lucas 10:19: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Notem novamente, não é uma promessa vaga, mas uma certeza absoluta. Ele já nos concedeu autoridade. Portanto, não lutamos para conquistar a autoridade. Lutamos a partir da autoridade que Cristo já assegurou na cruz. O adversário só prevalece se entregarmos a ele o que o Senhor já colocou em nossas mãos. Assim, não é tempo de silenciar, mas de declarar a palavra com boldez. É tempo de proclamar sobre nossa vida, nossa família, nossa saúde e nosso futuro dizer: se Deus é por nós,
quem será contra nós? Que esta verdade seja a bandeira erguida sobre nossa jornada, a canção entoada em nosso coração, a certeza que nos mantém de pé. E mesmo quando nos sentimos fracos ou indignos, lembremos, a fraqueza não nos desqualifica da força de Deus. A indignidade apenas ressalta a profundidade da sua graça. E a falta de visão não anula a fé, porque fé não precisa de olhos, precisa apenas de confiança. Se esta palavra fortaleceu sua fé, escreva nos comentários: Deus é por mim. Isso será uma declaração de vitória sobre sua vida. E não se esqueça de compartilhar esta mensagem com alguém que precisa ouvir esta promessa hoje. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, nos lembra que as batalhas que enfrentamos não são apenas físicas, mas espirituais. Ele nos adverte com clareza, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6, 12. A vida nos trará confrontos inevitáveis. Haverá dias em que a fé será testada, momentos em que o coração será abalado, instantes em que o inimigo lançará contra nós tudo o que puder. Mas a palavra nos garante que existe uma armadura que nos reverte do alto e que nos torna inabaláveis diante das investidas do mal. A armadura de Deus. Estar revestido com esta armadura significa cingir-se com a verdade para que a mentira não encontre espaço. Vestir a couraça da justiça, que protege o coração da corrupção e da acusação. Calçar os pés com o evangelho da paz, para que mesmo em meio ao caos, possamos caminhar firmes. Erguer o escudo da fé, que apaga todos os dardos inflamados do maligno. Tomar o capacete da salvação, para que a mente esteja guardada contra o desespero. Empunhar a espada do Espírito, que é a própria palavra de Deus, viva e eficaz. Amados, não estamos lutando em busca da vitória, porque a vitória já nos foi concedida na cruz do Calvário. Quando Cristo bradou, "Está consumado", ele selou a derrota do inimigo, desfez o poder do pecado e quebrou as correntes da morte. Assim, nossa luta não é para conquistar, mas para manter a vitória que já foi conquistada por Cristo. O rugido do inimigo pode até parecer ameaçador, mas é vazio. Seu destino já foi selado. Ele sabe que o Cordeiro venceu, mas tenta nos distrair e nos enfraquecer com seus enganos. É por isso que Paulo declara em Romanos 8, 38 a 39, "Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor." Medite nisso. Nada pode separar você do amor de Deus. Nem o que já passou, nem o que está por vir. Nem as acusações dos homens, nem as mentiras do inimigo. O amor de Deus é um muro intransponível em torno daqueles que creem. Portanto, quando a ansiedade tentar sufocar sua mente, declare: "Deus é por mim." Quando a enfermidade tocar seu corpo, professe com fé: "Deus é por mim." Quando portas parecerem fechadas, diga em voz alta: "Deus ainda é por mim." Cada adversidade se curva diante desta verdade eterna. A confiança em Deus nos faz caminhar de cabeça erguida, não em derrota, mas na certeza das suas promessas. Não permita que o desânimo escreva a sua história, porque o Senhor já escreveu vitória sobre sua vida. Ainda que os olhos não vejam o milagre, continue declarando a promessa até que o coração creia, até que o espírito seja renovado, até que a fé volte a florescer em meio ao deserto. Levante-se, firme e inabalável, porque o Senhor está contigo, o Senhor está contigo. Amados irmãos, quando meditamos nas promessas do Senhor,
compreendemos que o combate espiritual que enfrentamos é real, mas não é travado em terreno neutro. Não partimos de um ponto de incerteza. Partimos da certeza de que a vitória já foi assegurada por Jesus Cristo na cruz. Por isso, cada batalha é uma oportunidade de exercitar a fé, não para conquistar algo novo, mas para tomar posse daquilo que já é nosso em Cristo. O inimigo tentará fazer você acreditar que está derrotado, mas a palavra de Deus diz o contrário. Você é mais que vencedor por meio daquele que o amou. Romanos 8,37. Quando a mente estiver cercada pela ansiedade, lembre-se, Deus é a sua paz. Quando injustiças se levantarem contra você, confie, Deus é o seu justo juiz. Quando a enfermidade tentar roubar suas forças, proclame, Deus é o seu médico eterno. E quando as dúvidas obscurecerem sua visão, repouse na promessa, Deus é fiel para cumprir. A cada momento em que você se sentir pressionado, declare, se Deus é por mim, quem será contra mim? Esta não é apenas uma frase de encorajamento, é um decreto de fé que estabelece autoridade espiritual contra todo o levante do inimigo. Não esqueçamos, irmãos, que a fé não depende daquilo que vemos. Muitos acreditam que a ausência de evidências é sinal de derrota, mas na verdade é neste lugar de silêncio, onde não vemos nada, que Deus está movendo peças invisíveis, preparando respostas e alinhando caminhos. É como o agricultor que planta semente e durante dias não vê nada na superfície da terra. Porém, sob o solo as raízes estão crescendo, preparando-se para romper e florescer. Assim também é a ação de Deus. Mesmo quando nada se manifesta, Ele está trabalhando em favor dos que o amam. Não permita que a escuridão do momento presente roube a esperança da colheita futura. A vitória já está decretada. O inimigo pode até rugir, mas o seu rugido é vazio, pois foi derrotado pelo sangue do Cordeiro. E se porventura você se sente fraco ou indigno, lembre-se, a fraqueza não é um obstáculo para o poder de Deus. Pelo contrário, é na fraqueza que a força do Senhor se manifesta com maior intensidade. 2 Coríntios 12:9. Não é nossa dignidade que garante o favor divino, mas a graça abundante e imerecida do Pai. Portanto, erga-se com ousadia. Proclame as verdades do Senhor sobre sua vida, sobre sua casa, sobre seus sonhos. Declare vitória antes mesmo de vê-la. Louve mesmo no vale. Confie mesmo na tempestade. Pois a fé não caminha pelo que vê, mas pelo que crê. E lembre-se sempre, a vida espiritual não é apenas resistência, é também postura de ataque. Não apenas suportamos as investidas do inimigo, mas avançamos empunhando a espada da palavra, lançando muso onde há trevas, proclamando libertação onde há cativeiro. Se você crê que a vitória já é sua em Cristo, escreva nos comentários, sou mais que vencedor. Declare isso em fé e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que Deus ainda está trabalhando mesmo em silêncio. Amados, o inimigo das nossas almas é astuto e não podemos ignorar os seus métodos. Ele conhece as fragilidades humanas e procura sempre atacar quando estamos mais vulneráveis, no momento do desânimo, na hora em que a fé parece enfraquecida, quando a esperança vacila. Assim como exércitos antigos emboscavam adversários cansados durante a noite, Satanás espera a ocasião em que o coração se encontra abatido para tentar lançar suas setas. Mas precisamos compreender uma verdade eterna. Embora o inimigo seja astuto, ele não é vitorioso. Seus planos são limitados e estão sujeitos ao poder absoluto de Cristo. A maior arma de Satanás é a mentira, mas a mentira só prospera quando esquecemos a verdade da palavra e quando não exercemos a autoridade que já nos foi dada pelo Senhor. Por isso Jesus declarou em João 8,32: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O diabo não pode aprisionar aquele que vive na luz da verdade. Ele tenta nos enganar, dizendo que estamos sozinhos, que não há saída, que a derrota é inevitável. Mas a palavra de Deus contradiz cada uma dessas mentiras. Ele nos diz: Eu sou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Eu te ajudarei e te sustentarei com a destra da minha justiça. Isaías 40:10. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4:4. Quando reconhecemos isso, nossa postura diante da vida muda. Não mais enfrentamos batalhas como quem mendiga por socorro, mas como soldados
que já possuem autoridade delegada por Cristo. Jesus mesmo disse em Lucas 10:19: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Irmãos, não podemos lutar na força do nosso próprio braço, pois a carne se cansa e a mente vacila. Mas se a nossa confiança estiver em Cristo, se a nossa esperança estiver firmada na rocha eterna, permaneceremos inabaláveis. Ele é nosso refúgio, nossa fortaleza e nossa torre forte em meio à aflição. É por isso que precisamos abrir a boca e declarar a palavra de Deus. O silêncio diante da opressão não gera vitória, é a proclamação da promessa que muda a atmosfera espiritual. Declare sobre sua família, sobre seus negócios, sobre sua saúde: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ainda que as circunstâncias gritem o contrário, permaneça afirmando a verdade. Pois a fé é justamente crer no invisível, confiar no que ainda não se cumpriu, esperar pelo que ainda não se vê. Queridos, nunca se esqueçam, o inimigo pode até tentar, mas não pode prevalecer contra um filho de Deus coberto pelo sangue de Cristo. A vitória já está decretada desde o Calvário. E cada vez que você proclama essa verdade, você enfraquece as cadeias da mentira e fortalece o seu espírito na certeza da eternidade. Agora, irmãos e irmãs, depois de meditarmos nas verdades da palavra, elevemos juntos a nossa oração ao Senhor dos Exércitos, aquele que é escudo, fortaleza e socorro bem presente em meio às tribulações. Oremos. Pai eterno e todo-poderoso, nós nos prostramos diante do Teu trono de graça e misericórdia, reconhecendo que somente em Ti está a nossa força. Te damos graças por cada batalha que o Senhor já lutou em nosso favor, por cada livramento invisível e por cada provisão que muitas vezes nem percebemos, mas que foi fruto do Teu cuidado. Ó Senhor, Tu conheces cada coração que ora comigo neste momento. Conheces as angústias secretas, as lágrimas derramadas em silêncio, as dores que ninguém vê. Conheces os fardos que parecem insuportáveis e as lutas que se travam na mente, no corpo, na família e no espírito. E porque nos conheces tão profundamente, sabemos que também tens o poder de nos socorrer. Em nome de Jesus Cristo te pedimos: quebranta as cadeias do medo, dissipa as sombras da ansiedade, cura as feridas da alma e restaura os corações abatidos. Derrama a tua paz que excede todo o entendimento sobre cada vida agora. Senhor Jesus, Tu és aquele que disseste: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Por isso declaramos liberdade em Cristo sobre toda mente oprimida, sobre todo corpo enfermo, sobre toda vida aprisionada por vícios, sobre todo lar dividido. Onde há trevas, que a luz da Tua presença brilhe. Onde há desespero, que floresça a esperança. Onde há opressão, que reine a libertação. Pai, a Tua palavra nos assegura que nenhuma arma forjada prosperará contra os Teus filhos. Isaías 54:17. Ainda que armas se levantem, ainda que dardos sejam lançados, ainda que armadilhas sejam preparadas, nenhuma delas terá êxito, porque estamos cobertos pelo sangue precioso do Cordeiro. Ó Deus, toma o trono do nosso coração. Reina sobre nossos pensamentos, decisões e caminhos. Que o Teu Espírito Santo seja o nosso guia constante, a voz que direciona, a chama que aquece, a força que sustenta. Senhor, perdoa-nos pelas vezes em que duvidamos da Tua fidelidade, pelas vezes em que nos apoiamos em nossa própria força e não na Tua graça. Lava-nos e renova-nos com o Teu Espírito para que possamos caminhar em santidade e confiança diante de Ti. E mesmo quando não vemos, confiamos que Tu estás agindo. Mesmo quando o céu parece silencioso, cremos que Tua mão está movendo os céus e a terra em nosso favor. Assim como disseste em Mateus 11:28, Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Hoje nos achegamos a Ti trazendo o peso de nossas almas e recebendo o descanso da Tua presença. Senhor, guarda nossas famílias, protege nossos lares, abençoa nossos caminhos.
derrama saúde, provisão, sabedoria e paz, e que em todas as coisas o teu nome seja glorificado. Declaramos pela fé que somos guardados, libertos e fortalecidos em Cristo Jesus. Nada poderá nos separar do teu amor. Por isso te exaltamos, ó Deus, e confiamos que a vitória já está decretada sobre nossas vidas. Oramos em nome de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que venceu a morte e reina para todo sempre. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários Vitória em Cristo como ato de fé. Compartilhe esta mensagem com outras pessoas para que também sejam fortalecidas pelo poder da palavra. E não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, ative o sino de notificações e continue caminhando conosco em oração e meditação diária. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam sempre com você.